começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conferir as seguintes notícias. Trabalhadores podem ser vítimas de estresse excessivo. TRT de Goiás instala nova vara do trabalho em Goiatuba. E no bloco de entrevistas, a psicóloga Marina Cansado fala sobre o mundo virtual e os reflexos das novas tecnologias no modo de vida contemporâneo. Pressão por resultados, alta competitividade e prazos apertados são fortes geradores de ansiedade no ambiente de trabalho. Confira a dica de especialistas para evitar problemas com estresse. Se você é aquele trabalhador que está sempre ansioso, se irrita com facilidade, se sente desmotivado em tudo que faz e ainda tem problemas para dormir e se alimentar, então cuidado, você pode ser mais uma vítima do estresse excessivo no trabalho. O senhor considera a sua rotina de trabalho estressante? Eu considero que foi estressante. Eu estou em fase de aposentadoria, trabalhei 35 anos e foi estressante os últimos 12 anos. Por quê? O que mais estressava o senhor no trabalho? O desgaste de relacionamento com as pessoas, das cobranças de funcionários, em relação a salários, a carga horária, tudo isso estressa. As empresas hoje trabalham sob pressão e isso tudo estressa muito as pessoas. Em parte, né? Por quê? Porque a cobrança, o trânsito complicado em Goiânia, é só isso. O trânsito deixa o motorista estressado? Com certeza. Talvez seja a causa de doenças do século XX, XXI, deve ser isso, né? Em alguns momentos sim, porque nós lidamos com questões pessoais, emocionais, sociais, psicológicas, né, dos servidores e de todos os trabalhadores desse tribunal. Num único ano, mais de 1 milhão de trabalhadores foram afastados por problemas de saúde relacionados ao estresse. O prejuízo gerado é enorme e inclui as perdas com a ausência de funcionários, a concessão de licenças médicas e o chamado presenteísmo, que é quando a pessoa está fisicamente presente no trabalho, mas não consegue produzir. Embora diversas vitórias trabalhistas tenham sido alcançadas, os problemas no ambiente de trabalho persistem e vão apenas mudando de foco ao longo do tempo. Hoje, a pressão por resultados, os prazos apertados e a alta competitividade são as principais causas de estresse no trabalho. Para o psicólogo Ricardo Lucas, as cobranças no ambiente de trabalho aumentaram com os avanços tecnológicos. Doutor Ricardo, qual o impacto das mudanças tecnológicas no ambiente de trabalho? Então, nessas últimas 2 décadas, principalmente, vamos dizer assim, o efeito da comunicação, o impacto da tecnologia tem transformando muitas relações de trabalho. A exigência do trabalhador hoje é muito diferente do início do século passado, vamos dizer assim. As funções mentais que o trabalhador hoje é solicitado são muito grandes. Então, atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, todas essas funções mentais são usadas de forma muito intensa, muito contínua e muito prolongada. E isso está gerando muito estresse na relação de trabalho. E quais as doenças mais comuns ligadas a esse estresse? Então, o estresse tem provocado muitas doenças, tanto somáticas, tanto psíquicas, vamos dizer assim. Está gerando muito transtorno de pânico, síndrome de Burnout, que no Brasil foi traduzida como síndrome da desistência profissional, depressão, problemas de sono, insônia e ausência de sono profundo, transtorno de ansiedade generalizado. Então, está gerando muitos transtornos nessa área, tanto psíquica quanto somática. A fibromialgia também acaba cometendo muito o trabalhor, que é uma doença, né, relativamente nova, né? Fibromialgia? Fibromialgia. A fibromialgia é uma doença de difícil diagnóstico. O trabalhador passa a ter vários pontos de dor, né? E tem os pontos específicos no corpo que vai gerando muita dor nesse trabalhador, ao ponto de impossibilitar mesmo ele continuar o trabalho, com afastamento quase que contínuo dele. E isso tem acometido muito. Como o trabalhador e a empresa pode prevenir esse estresse excessivo no trabalho?
Bom, isso é muito importante, que a gente tem que tomar medidas preventivas mesmo. Ou seja, fazendo reunião com o pessoal, propondo palestras, discussão sobre o tema do estresse, olhando com muita atenção a questão das férias e do descanso desse trabalhador, porque muitas vezes o trabalhador acaba estendendo isso, né? O impacto da comunicação, como a gente estava falando, a questão, por exemplo, do celular, às vezes o trabalhador para o serviço, mas é facilmente achado, né? E aí ele é contactado para resolver problemas dentro do trabalho. Então, a internet também acaba fazendo isso, com que eles estendam esse período de trabalho e não respeitem o descanso. E observando muito esse período de descanso do funcionário, nunca deixando que isso seja atropelado. O TRT de Goiás ampliou a rede de atendimento da Justiça do Trabalho com a instalação de mais uma vara do trabalho em Goiatuba, no sul do estado. Situada no sul do estado de Goiás, a 175 quilômetros de Goiânia, Goiatuba é uma daquelas cidades do interior do Brasil que se desenvolveram nos últimos anos por conta da atividade do agronegócio. As terras férteis e planas da região ajudaram principalmente no plantio de soja, milho e da cana-de-açúcar. Por ser uma cidade polo, atrai estudantes de outros municípios para estudar numa das maiores faculdades da região. O comércio e a prestação de serviço também são motivo do crescimento da cidade e a indústria de alimentos gera milhares de empregos. Essa realidade levou o TRT de Goiás a instalar inicialmente um posto avançado em Goiatuba, em janeiro de 2011, para atender a alta demanda de processos trabalhistas. Só no ano passado, foram ajuizadas 1.644 ações. Com a aprovação da Lei 12.478 de 2011, que criou mais 12 varas do trabalho para a 18ª região, o posto avançado de Goiatuba transformou-se em vara do trabalho. A nova jurisdição atenderá também outros 8 municípios vizinhos, que são Aloândia, Buriti Alegre, Edéia, Edealina, Joviânia, Panamá, Pontalina e Vicentinópolis. Todas as ações do tribunal têm como princípio a garantia do acesso ao jurisdicionado. E a região aqui já fazia por merecer uma atenção mais dedicada do tribunal, dedicada em termos de presença física, eu quero dizer. E por isso, na administração passada, foi instalado o posto de Goiatuba, e esse posto recebeu uma movimentação que nos impressionou bastante, muito além do esperado, o que justificou essa promoção que agora acontece, né? Então é por isso que o posto agora evolui para a Vara do Trabalho. Desde quando eu me tornei juíza titular aqui da Vara de Goiatuba, eu venho acompanhando toda a movimentação processual e estou muito satisfeita com o trabalho que vem sendo realizado aqui. De janeiro a março, por exemplo, nós recebemos 244 ações que já estão em pauta, e dos 1.600 processos ajuizados ano passado, 1.300 já foram solucionados, então realmente eu estou muito satisfeita. Os advogados da região comemoram a consolidação da Justiça do Trabalho em Goiatuba. Significa muito, significa a contemplação de um anseio antigo da população e da advocacia, das pessoas em geral, na medida em que facilita para os jurisdicionados em geral, trabalhadores, empregadores, a todos que tenham de demandar ou ser demandado na Justiça do Trabalho, e fazer isso agora na comodidade da sua cidade mesmo, não ter que viajar para ir a Itumbiara, para ir a outra cidade, propor a sua ação ou se defender delas. E para a advocacia também, porque agora os advogados locais, que as pessoas, os clientes que são demandados aqui, também pode, na comodidade da sua cidade, se defender. Você sabe muito bem que para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que ter uma parceria, né? E aqui o nosso prefeito não mediu esforço. No próximo bloco, a psicóloga Marina Cansado vai falar sobre os reflexos do mundo virtual e das novas tecnologias no modo de vida contemporâneo. Voltamos a seguir. A história da humanidade é habitualmente descrita em termos de eras, cujos nomes refletem as etapas de desenvolvimento pelas quais ela passou. A Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, até chegarmos à Era Industrial,
que estabeleceu os fundamentos de nossa sociedade moderna. Hoje chegamos a uma nova era, a da informação. Mas quais as consequências dessa nova vida virtual que passamos a levar? Sobre o assunto, conversamos hoje com a psicóloga Marina Cansado, que também é servidora do TRT de Goiás. Marina, seja bem-vinda novamente à Hora Extra. Muito obrigada. A internet e suas ferramentas têm mudado as relações de trabalho e sua organização. Embora as leis demorem, a refletir essa realidade virtual cada vez mais rápida e imediata. Na sua opinião, quais as consequências dessa invasão da internet no trabalho e na vida pessoal de cada um de nós? Fabíola, a entrada da internet no mundo do trabalho e no mundo pessoal de cada um influencia principalmente na questão do tempo, porque a internet trouxe uma gama de informações que às vezes fica difícil da pessoa filtrar o que é importante e o que não é importante. E o tempo que ela perde nessa filtragem de informação, às vezes é um tempo precioso que ela poderia estar utilizando com uma coisa mais valiosa, como o convívio familiar, como filhos, ou o planejamento da carreira, enfim, uma série de coisas que seriam muito mais importantes do que isso. Além de que no trabalho a gente tem uma questão do controle. Até que ponto a internet às vezes pode ser uma forma diferente de controle e as leis não acompanham na mesma velocidade que a tecnologia avança, né? E isso pode se tornar um problema, uma vez que uma série de questões como o trabalho remoto, como você poder trabalhar no seu ambiente doméstico e ainda assim está sendo controlado questão de carga horária de trabalho, como fica a questão dos acidentes de trabalho, e há uma série de questões que as leis vão ter que tentar evoluir na velocidade da cibernética, o que é muito difícil. A internet, esse mundo virtual é muito sedutor. Como é que a pessoa pode fazer para conseguir avaliar o que é mais importante, ou ficar 2 horas no computador, ou fazer uma visita a um amigo? O que a pessoa pode fazer tendo essas escolhas? A gente ressalta para as pessoas que a internet é sedutora porque ela abre o caminho para você entrar perto do outro, invadir o outro. E o outro é sempre uma surpresa, o outro é sempre um mistério. E na internet é possível saber que aquele seu amigo, o que aconteceu, você descobre que está tendo uma briga conjugal, não sei, de algumas pessoas que você conhece, e esse gosto pela vida alheia é o que mais toma tempo na internet. E às vezes a pessoa perde a noção de que ela está se afastando da própria vida. E ela mal sabe o que o filho está fazendo, ela não conversou com o marido naquela noite, ela não conversou com os pais ou alguma coisa assim, mas ela sabe de tudo o que o vizinho está sabendo, o que a campanha sobre salve algum tipo de produto publicitário ou qualquer outra coisa, mas ela mal sabe dos que estão ao redor dela e não tem nem tempo para observar um filho que esteja com um comportamento diferente ou um conhecido, uma pessoa realmente querida que mereceria muito mais desse tempo. Inclusive resgatar o próprio filho que está lá junto com a internet, sem limite. Uhum. Porque a internet, o grande problema do mundo virtual é que ele não tem o limite que o outro, em presença, impõe. O ser humano, por si só, impõe um limite. Eu só posso ir até onde eu vejo você. Então, a existência real, ela é realmente frustrante, porque se eu chego e você me diz que não, eu não tenho muito o que fazer. Agora, no ambiente virtual, esse limite ele é bem mais etéreo, porque não tem limite. Eu posso acessar uma rede social e entrar na sua página da rede social e eu sei tudo de você. Tudo, as suas questões pessoais, onde você trabalha, quais são seus gostos, seus horários de trabalho, quais são seus autores favoritos. Eu acabo sabendo até do que você pensa, o que você acredita. E isso, às vezes, é muito sedutor, você não ter esse limite.
você vai até onde você quer. E isso é sempre muito fácil, porque com o encontro real, eu só vou até onde você deixar. Isso também impede o contato verdadeiro, real. E na verdade, dificulta. Ele nunca vai substituir. O ser humano nunca vai deixar de ser humano. Em algum momento vai haver um contato, tem que haver um contato. Fala-se muito nessa questão de que as pessoas talvez já nem sairiam de casa, ficariam só em relações virtuais, mas em algum momento tem que haver um encontro. Só que se isso não foi vivenciado ao longo de uma vida, e acho que essa é uma preocupação maior para os jovens e para as crianças, né? Que elas se acostumem com esse contato virtual que é muito livre, mas em algum momento ela vai ter que encontrar o outro. E essa estranheza que o outro traz não deveria ser assim tão impactante, porque a gente vive com isso desde sempre. E com relação, Marina, às redes sociais, elas podem retirar a nossa privacidade e intimidade? Até que ponto? A questão das redes sociais hoje, ela tem sido estudada pelos antropólogos, sociólogos, hoje se importam muito em estudar, porque realmente é uma relativização da privacidade. Porque, como eu havia lhe dito, hoje eu posso chegar na minha casa e eu sei de conhecidos meus que estão tendo problemas conjugais, porque eles estão divulgando nas redes sociais essa questão que é entre eles, deveria ser privada. E isso acaba gerando toda uma série de confusões, porque não só essa questão que seria a curiosidade pela vida alheia, mas a gente tem que pensar até em questões de segurança. Hoje, facilmente, uma pessoa com más intenções poderia mapear meus hábitos de vida, os locais onde eu frequento. Existem programas nas redes sociais que as pessoas aderem, em que elas marcam os locais onde elas estão ao longo do dia. Você praticamente está... Os eventos, né? Os eventos onde você vai, e você praticamente está pedindo para que alguma pessoa saiba que horas você não está em casa, que horas você está, quando o seu filho está sob supervisão ou não, quando você vai estar mais vulnerável ou não. Existe então um limite de uso da internet recomendado no trabalho e em casa? A internet é um mundo fascinante. É incrível você poder realizar um trabalho, fazer uma pesquisa e ver o que o mundo inteiro pensa sobre esse assunto. Isso é um privilégio. E nisso, a internet e toda a globalização veio a agregar valor. O que ela não pode, esse limite, seria daquele momento em que, de repente, você percebeu que você faz um tempo que você mal se dirige ao seu colega de trabalho, que você nem fala mais com o seu filho, com o seu marido, com os seus pais, aquelas pessoas importantes. Esse seria o limite. No momento em que isso se torna mais importante do que o contato verdadeiro e real, é porque alguma coisa não está certa. Né? Esse seria o limite, eu acredito. O bom senso e saber priorizar. De dar valor mais ao que está por perto de você e utilizar essas ferramentas com o que ela tem de muito bom, que é trazer informações do mundo todo e trazer uma possibilidade de refletir sob pontos de vista diferentes, mas não substituir o contato real com os outros que nos interessam, que fazem a nossa vida. Né? Ok, no próximo bloco eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa gestão do tempo, que inclusive foi objeto de palestra que você deu no TRT, um curso, uma oficina, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a psicóloga Marina Cansado sobre a influência da tecnologia na vida das pessoas. Marina, como o mundo virtual interfere na gestão do tempo? Esse foi o tema de uma oficina, inclusive, que você ministrou no TRT. Hoje a gestão do tempo é uma questão muito em voga, porque tem-se a sensação de que a cada dia a gente tem menos tempo. E estudos apontam que, na verdade, os dias não estão ficando mais curtos, como algumas pessoas falam. É a quantidade de tarefas que nós assumimos
que realmente tem aumentado, especialmente nas grandes cidades. Quando a gente fala em tecnologia, ela deveria servir para economizar o nosso tempo. Em vez de eu ter que gastar horas numa biblioteca procurando livros, eu poderia fazer isso mais rapidamente pela internet. Só que a quantidade de informação é tão grande que eu às vezes me perco e perco um grande tempo filtrando o que é que interessa e o que é o que a gente consideraria chamar de um spam ou que seria um lixo virtual, aquilo que não interessa. Então, a internet influencia a gestão do tempo porque é difícil você separar o que é importante e o que é circunstancial, que é um tempo que você perde com uma questão que não vai te agregar valor. É um tempo que se perde à toa. Não que isso seja de todo ruim, porque a gente também precisa de ócio. O ócio também ele é importante, que em algum momento você seja capaz de desligar da sua cabeça. Mas não pode ser o superior que atrapalha o seu trabalho ou os seus relacionamentos pessoais. Eu costumo brincar que a tecnologia, a informática costuma resolver problemas que a gente não tinha antes. Exatamente. A grande questão é porque existem problemas novos e a vida evolui e é claro que novas questões surgem. E a internet está aí exatamente para nos oferecer uma gama de possibilidades, facilitar a vida da gente, conseguir trazer coisas que você possa realmente... Às vezes você pode adquirir produtos, você pode conseguir coisas que não conseguiria na sua cidade, não teria acesso de outra maneira. A grande questão é saber filtrar o que é, na gestão do tempo, fala-se numa tríade, o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial, para saber gerir suas prioridades, estabelecer prioridades no tempo que se tem, porque estabelecendo prioridades é possível arranjar tempo para tudo, para atividade física, para uma boa alimentação, para o estudo, para os filhos, para a vida pessoal, para tudo, desde que se estabeleçam prioridades e não se perca tempo, por exemplo, com atividades que não vão agregar valor algum para a pessoa. E que é aquela atividade que depois que você executa, você se pergunta por que é que eu passei tanto tempo fazendo isso. Se você se perguntou isso é porque provavelmente aquela atividade era circunstancial. O que poderia ser urgente e não urgente para uma pessoa, por exemplo? A questão urgente é qualquer coisa que tem um prazo. Ela tem um prazo específico, bem determinado, que se não for cumprido naquele prazo, você vai ter consequências sérias sobre isso. E uma coisa importante é aquela coisa que tem valor para você. Em geral, uma coisa importante nem gera estresse, porque se ela é importante, ela tem um valor para você. Então, ela não é um fator estressor. Agora, se ela ganhou um prazo e ela tem que ser cumprida em determinado tempo, ela já não é importante, ela é urgente. Então, tem coisas, visitar alguém que você gosta, fazer uma atividade física ou buscar um médico, em geral, isso é só uma coisa importante. E essa coisa importante é que devia consumir cerca de 70% do nosso tempo. E cerca de 20% do nosso tempo devia estar envolvido em coisas urgentes e 10% em coisas circunstanciais, que são assistir um programa que você goste, ou mesmo frequentar redes sociais, ou realmente gastar um tempo mesmo, mas isso devia ser coisa de 10%. E as urgências deveriam ser no máximo 20%. O que a gente vê no mundo do trabalho é que se passa hoje em dia uma grande parte do tempo resolvendo sempre urgências. A gente está sempre atrasado, sempre cumprindo prazos e nunca fazendo o que realmente é importante no trabalho, que seriam coisas que dão prazer, que constroem a carreira e que fazem com que tenhamos prazer em trabalhar. Marina, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco no Hora Extra. Eu agradeço. O Hora Extra fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do TRT pelo site do TRT, pelo Twitter, pelo Facebook. Até a próxima semana e obrigada por sua atenção.
No Hora Extra desta semana, você vai conferir como a alta competitividade e a pressão no trabalho podem gerar estresse. Veja também a solenidade de instalação da nova Vara do Trabalho de Goiatuba. E no bloco de entrevistas, a psicóloga Marina Cansado fala sobre o reflexo das novas tecnologias no modo de vida contemporâneo. Aguardamos você!